Vamos lá, vamos gravar. Então, boa noite, queridas, sejam bem-vindas, né? Gratidão pela presença de vocês. Nós vamos começar hoje a leitura do livro Mulheres Poderosas, da Louise Hay. E essa leitura pelo Zoom tem como propósito que a gente possa conversar, tá? É como se fosse uma roda de leitura mesmo. A gente vai conversando, a gente vai vendo o que a gente concorda, o que a gente não concorda com o que ela está falando, né? Então, é mais uma conversa mesmo. Então, o livro se chama Mulheres Poderosas, um guia de uma vida de sucesso para todas as mulheres. Tudo bem? Ok? E a autora é a Louise Hay, e vamos começar sobre mulheres poderosas. Então, agora é a hora de as mulheres romperem as barreiras da autolimitação. Você pode ser muito mais do que sempre sonhou ser possível. A autora deste livro não fornece aconselhamento médico ou prescreve o uso de qualquer técnica como forma de tratamento para problemas de saúde sem orientação médica, seja direta ou indiretamente. A intenção da autora é apenas oferecer informações de natureza geral para ajudá-la em sua busca pelo bem-estar emocional e por uma boa saúde. Caso você utilize qualquer informação deste livro para si mesma, o que é seu direito constitucional, a autora e a editora não assumem responsabilidade por suas ações. Então, ele está falando aqui, já avisando para a gente que não é uma orientação médica que a gente está recebendo, mas um apoio no sentido de o que a gente pode fazer para nos ajudar. Não sei o que aconteceu, eu comecei a fungar agora, vamos lá. Sobre mulheres poderosas, algo antigo, algo novo. Este livro, para ajudar as mulheres a alcançar seu verdadeiro potencial, contém algumas de minhas ideias antigas e muitas ideias novas. Ao rever os fundamentos e complementá-los, criamos uma posição firme para o futuro. Dar poder às mulheres é a melhor coisa que podemos fazer para o planeta. Quando as mulheres são reprimidas, todo mundo perde. Quando as mulheres vencem, todos nós vencemos. Então, Louise L. Hay. Introdução. Criar algo novo e original funciona muito melhor se você cuidadosamente completar o que estiver finalizado ao mesmo tempo em que idealizar o novo. Então, criar algo novo e original funciona muito melhor se você cuidadosamente completar o que estiver finalizado ao mesmo tempo em que idealizar o novo. Doutora Christiane Northrup. Em primeiro lugar, lembre-se que todos os professores são apenas um ponto de partida em seu caminho para o crescimento. Isso me inclui. Não sou curandeira, não curo ninguém. Estou aqui para ajudá-la a ter poder, compartilhando ideias com você. Eu a encorajo a ler muitos livros e a estudar com muitos professores, pois nenhuma pessoa ou nenhum sistema consegue abranger tudo. A vida é muito vasta para ser compreendida totalmente, e ela em si está sempre evoluindo e expandindo e tornando-se mais vida. Então, aproveite o melhor aproveite o melhor do que você ler neste livro, ok? Aproveite mais ainda. Absorva-o, utilize-o e depois recorra a outros professores. Expanda e aprofunde continuamente o seu próprio entendimento da vida. Todas as mulheres, incluindo eu e você, foram envergonhadas e culpadas desde a infância. Essa afirmação é muito forte, né, gente? Falar que todas as mulheres, incluindo nós, de alguma forma fomos envergonhadas e culpadas desde a infância. Nós fomos programadas por nossos pais e nossa sociedade para pensar e se comportar de certa maneira. Sermos mulheres com todas as regras, regulamentos e frustrações que isso envolve. Algumas de nós estão muito contentes em representar esse papel, mas a maioria não. A vida vem em ondas,
experiências de aprendizagem e períodos de evolução. Atualmente, vivemos um período de evolução maravilhosa. Por muito tempo, as mulheres ficaram totalmente sujeitas aos caprichos e sistemas de crenças dos homens. Era dito a nós o que poderíamos fazer, quando fazer e como fazer. Quando menina, me lembro de ser ensinada a andar 2 passos atrás de um homem, a olhar para ele e perguntar: o que penso e o que faço? Não me falaram literalmente para fazer isso, mas eu observava minha mãe, e era isso que ela fazia. Então, foi esse o comportamento que eu aprendi. Sua origem lhe ensinou que ela devia demonstrar completa obediência aos homens. Então, aceitava esse abuso como normal, assim como eu. Esse é um exemplo perfeito de como nós aprendemos nossos padrões, aceitando e repetindo os comportamentos e as crenças de nossos pais. Então, não é, no caso dela aqui, o que ela está falando é que não é só através das memórias, como o Ho'oponopono fala, né? Desses registros que a gente recebe da forma que os nossos pais se comportam. Então, não é só uma coisa hereditária, a gente também aprende nessa observação de como que os nossos pais se comportavam nas suas relações e o que a gente copiou deles em relação à forma de lidar com o homem e a forma como a gente se permite ser tratada, né? Levou muito tempo para eu perceber que esse comportamento não era normal, nem era isso que eu, como mulher, merecia. Conforme mudava aos poucos meu sistema de crenças interior, minha consciência, comecei a criar autovalorização e autoestima. Ao mesmo tempo, meu mundo exterior mudou e passei a não mais atrair homens que eram dominadores e abusivos. A autovalorização e a autoestima interiores são as coisas mais importantes que uma mulher pode possuir. Então, não é a casa, não é a família, não é o marido, não são os filhos. Ela está falando aqui que é a autovalorização e a autoestima interior. Se não temos essas qualidades, então precisamos desenvolvê-las. Quando nossa autovalorização é forte, não aceitamos posições de inferioridade e abuso. Nós apenas cedemos à dominação dos outros porque aceitamos e acreditamos que não prestamos ou não temos valor. Hoje quero focar meu trabalho em ajudar as mulheres a se tornar tudo o que elas podem ser e a encontrar verdadeiramente uma posição de igualdade nesse mundo. Quero ajudar a mostrar que todas as mulheres têm amor próprio, autovalorização, autoestima e uma posição de poder na sociedade. Isso não significa, de maneira alguma, diminuir os homens, mas realmente ter igualdade entre os sexos, o que beneficia a todos. Conforme você for continuando a ler este livro e trabalhar com ele, lembre-se de que fazer mudanças em suas crenças e atitudes leva tempo. É o que eu falo muito da questão da compaixão, né? A gente precisa ter compaixão por nós mesmas e pela nossa jornada, porque parece que é assim, né? Você tem que ter autoestima. Ué, tá bom, tem que ter, mas e aí? Como é que é esse processo? De uma hora para outra? Porque se fosse, eu já tinha minha autoestima lá, alta mesmo, há muito tempo, né? Porque é só ter, então vamos lá, vamos ter. Então a gente tem essa caminhada também, a gente tem que ter paciência com a nossa jornada, com aquilo que a gente carrega, né? Mas vamos lá. Conforme você for continuando a ler este livro e trabalhar com ele, lembre-se de que fazer as mudanças em suas crenças e atitudes leva tempo. Quanto tempo leva? Você poderia perguntar. E quanto tempo conseguimos compreender e aceitar novas ideias? Isso varia para cada pessoa. Portanto, não coloque restrições e limites de tempo em seu progresso. Apenas faça o trabalho da melhor forma que conseguir. E o universo, com seu conhecimento ilimitado, guiará você na direção certa.
passo a passo, momento a momento, dia a dia, a prática nos levará aonde queremos estar. Então, caminhe, que durante a caminhada a mudança acontece, né? Capítulo 1, começando. Temos muito a fazer e muito a aprender. Quero mostrar, gente, só porque eu falei que eu não tinha nenhum sintoma de nada, de gripe, agora comecei a fungar na nossa leitura de uma hora para outra. Mas vamos lá. Perdão aí pelas fungações. Começando, temos muito a fazer e muito a aprender. Acho que é porque esfriou, né? Esfria à noite. Quero mostrar a você um exemplo perfeito de como as mulheres eram programadas no passado. Encontrei o seguinte trecho em um livro da década de 1950, do ensino médio, sobre economia doméstica, de verdade. 1. Deixe o jantar pronto. Planeje antecipadamente, mesmo na noite anterior, para ter uma deliciosa refeição no horário. Essa é uma forma de você fazer com que ele saiba que você esteve pensando nele e estava preocupado com as suas necessidades. A maioria dos homens chega em casa com fome, e a perspectiva de uma boa refeição é a parte das boas-vindas calorosas de que eles precisam. 2. Prepare-se. Reserve 15 minutos para descansar. Tá? Olha só, vamos ver. Assim, você estará renovada quando ele chegar. Arrume a maquiagem, coloque uma fita em seu cabelo e fique com um aspecto saudável. Vocês já viram esses filmes antigos que elas davam os beliscões nas bochechas? Vocês já viram isso? Que elas se reuniam, as mulheres se reuniam e falavam, tem que beliscar as bochechas para ficar com aspecto saudável. Ele acaba de estar com muitas pessoas cansadas pelo trabalho. Fique um pouco feliz e um pouco mais interessante. O dia cansativo dele pode precisar de um ânimo. 3. Limpe a bagunça. Dê uma última passada na parte principal da casa, um pouco antes de seu marido chegar, recolhendo livros escolares, brinquedos, papéis, etc. Depois tire o pó dos móveis. Seu marido se sentirá como se tivesse alcançado um refúgio de descanso e ordem. E isso dará ânimo a você também. Prepare as crianças. Reserve alguns minutos para lavar as mãos e os rostos das crianças, se elas forem pequenas. Penteie seus cabelos e, se necessário, troque suas roupas. Elas são pequenos tesouros e ele gostará de vê-las representando esse papel. 5. Minimize todo o barulho. Na hora dele chegar, elimine todo o barulho de máquina de lavar, secadora, lava-louças ou aspirador de pó. Tente fazer as crianças permanecerem quietas. Fique feliz ao vê-lo, cumprimente-o com um sorriso caloroso e fique contente ao vê-lo. 6. Alguns nãos. Não cumprimente com problemas ou reclamações. Não reclame se ele estiver atrasado para o jantar. Considere isso pequeno se comparado a tudo pelo que ele deve ter passado durante o dia. Faça-o sentir confortável. Permita que ele se encoste a uma poltrona confortável ou sugire que ele se deite no quarto. Deixe preparado uma bebida gelada ou quente para ele. Ajeite o travesseiro dele e se ofereça para retirar seus calçados. Gente, vou rir aqui. Fale em tom baixo, suave, calmo e agradável. Permita que ele relaxe e repouse. Escute-o. Você tem uma dúzia de coisas para contar-lhe, mas o momento de sua chegada não é a hora certa. Permita que ele fale primeiro. Deixe que ele determine a noite. Nunca reclame se ele não levá-la para jantar fora ou para outro entretenimento agradável. Em vez disso, tente compreender seu mundo de tensão e pressão, sua necessidade de repousar e relaxar. A nossa maior dificuldade para isso aqui, né, que está sendo proposto, é que nós, mulheres, estamos chegando em casa da mesma forma, né, que os homens. Porque isso aqui, a mulher estava em casa, pelo que eu entendo, né, década de 50, ela não estava trabalhando fora. E aí, essas todas orientações de esse homem está fora, ele está garantindo sustento, não que isso não seja um valor, valorizar esse homem que está chegando com esse sustento mesmo e cansado. Mas nós também estamos nessa luta da mesma forma, né? E aí, nessa batalha de vou cuidar de você, mas quem cuida da minha energia
que eu ainda chego do trabalho fora e ainda tenho que cuidar da energia do outro. Aí gera todo esse desequilíbrio, né? Aí ela fala assim, ó, não há nada de errado com o que foi mencionado se isso for o que você quer fazer. Aí que está a diferença. Aqui é ensinado como se fosse a lição de casa. É dessa forma que você tem que fazer. E o que ela fala é, não tem problema, mas se for o que você quer fazer. Mas perceba que quase todas as jovens mulheres daquele tempo eram programadas para negar a si mesmas completamente em favor de agradar seus maridos. Assim, era como uma boa mulher deveria se comportar. Bom, para os homens, não tão bom. Bom para os homens, não tão bom para as mulheres. Nós, mulheres de hoje precisamos repensar nossas vidas. Podemos nos reinventar ao aprender a questionar tudo, mesmo aquelas coisas que parecem ser totalmente rotineiras. Cozinhar, limpar, cuidar dos filhos, fazer as compras, servir de motorista. Todas as coisas que temos feito automaticamente há muito tempo precisam ser reexaminadas. Será que queremos viver o resto de nossas vidas como temos vivido, deixando alguns pedaços de nós para trás conforme o tempo passa? Elevar as mulheres não significa ter de diminuir os homens. Atacar os homens é tão ruim quanto assediar as mulheres. Então, isso também eu acho que é muito importante. A gente entrar nessa linha de que a gente não está aqui, né? Quando a gente começou o sagrado, a proposta não era, vamos lá para poder a gente se perceber como melhores do que os homens. Mas no sentido de qual é a nossa força, qual é a nossa energia, para a gente se reconectar com isso, para a gente não se permitir, né, sermos diminuídas por outros, mas não porque a gente vai atacar os homens. Não queremos nos envolver nisso. Esse tipo de comportamento mantém a todos nós estagnados, e acho que já ficamos estagnados demais. Culpar a nós mesmas, ou aos homens, ou à sociedade por todos os males em nossas vidas, não ajuda a sanar a situação e apenas nos mantém impotentes. A culpa é sempre um ato de impotência. Interessante, né? A culpa é sempre um ato de impotência. Tanto sentir-se culpado quanto encontrar culpado para o outro, né? O outro é culpado pelo que eu passo, então eu sou impotente. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o outro que é culpado, ele que está fazendo contra mim. Então, a culpa é sempre um ato de impotência. A melhor coisa que podemos fazer pelos homens em nosso mundo é parar de sermos vítimas e definir nossas próprias ações juntas. Todo mundo respeita alguém que possui autoestima. Interessante isso aqui, né? Vou até ler de novo. A melhor coisa que podemos fazer pelos homens em nosso mundo é parar de sermos vítimas e definir nossas próprias ações juntas. Todo mundo respeita alguém que possui autoestima, homem, mulher, não importa. Eu tenho grande compaixão pelos homens e as dificuldades que enfrentam durante a vida. Eles também estão presos em seus papéis e carregam grandes fardos e enormes pressões. Desde a infância, os meninos são ensinados a não chorar nem expressar emoções. Eles são ensinados a conter seus sentimentos. Em minha opinião, essa é uma forma de abuso e tortura às crianças. Não é de surpreender que, quando adultos, os homens expressem tanta raiva. Além disso, a maioria dos homens lamenta a falta de um bom relacionamento com seus pais. Se você quer ver um homem chorar, leve a algum lugar seguro e faça-o falar sobre o pai dele. Geralmente, muita tristeza surge quando os homens falam sobre todas as coisas não ditas entre eles e como eles queriam que sua infância tivesse sido diferente. Eles gostariam muito de ouvir de seus pais que eles eram amados e preciosos. Culturalmente, as mulheres sofreram uma lavagem cerebral a fim de acreditar que, para sermos boas, precisamos colocar a necessidade de todo mundo antes da nossa. Muitas de nós vivemos nossas vidas satisfazendo as demandas do que deveríamos ser, em vez da realidade de o que somos. Existem muitas mulheres que andam por aí profundamente ressentidas
porque se sentem forçadas a servir aos outros por obrigação. Não impressiona o fato de muitas mulheres estarem exaustas. Mães que trabalham geralmente têm 2 empregos em tempo integral, um no escritório, o outro que se inicia depois de chegar em casa ao cuidar da família. O autossacrifício mata quem se sacrifica. Nós não temos de ficar doentes para conseguir descansar um pouco. Acredito que muitas doenças nas mulheres são uma forma de conseguir um pouco de repouso. Essa é a única desculpa que muitas delas têm para se permitir um tempo livre. Elas precisam estar acamadas para dizer não. Nós, mulheres, precisamos saber, realmente saber, que não somos cidadãs de segunda classe. Isso é um mito perpetuado por alguns segmentos da sociedade e não faz sentido. A alma não tem inferioridade. A alma nem mesmo tem sexualidade. Temos de aprender a valorizar nossas vidas e nossas habilidades, assim como somos ensinadas a valorizar os outros. Eu sei que quando o movimento feminista surgiu, as mulheres estavam com tanta raiva por causa das injustiças impostas a elas, que culpavam os homens por tudo. Naquela época, isso estava certo. As mulheres precisavam fugir de suas frustrações por um momento, como uma terapia. Se você for a um terapeuta para tratar de um abuso infantil, precisa expressar todos aqueles sentimentos antes de conseguir se curar. No entanto, quando temos tempo para expressar esses sentimentos, o pêndulo balança para um ponto mais equilibrado. Isso é o que está acontecendo com as mulheres atualmente. É a hora de liberarmos a raiva e a culpa, o complexo de vítima e a falta de poder. Agora é o momento de nós, mulheres, reconhecermos e reivindicarmos nosso poder. Essa é a hora de tomarmos nosso pensamento em mãos e começar a criar o mundo de igualdade que dizemos querer. Quando nós, como mulheres, aprendemos a cuidar de nós mesmas de uma forma positiva, a ter autorrespeito e autovalorização, a vida de todos os seres humanos, incluindo a dos homens, dará um grande salto na direção certa. Existirá respeito e amor entre os sexos, e tanto homens quanto as mulheres se honrarão. Aprenderemos que há muito para todas e que podemos nos abençoar e prosperar. Então, aqui ela também está falando desse movimento, né, de ajuda e apoio entre nós mesmas, mulheres. Acredito que possamos criar um mundo no qual seja seguro para nos amarmos, no qual todos possamos ser felizes e completos. Por muito tempo, nós, mulheres, desejamos ter mais domínio sobre nossas vidas. Agora, nós temos a janela da oportunidade para sermos tudo o que podemos ser. Sim, ainda existe muita injustiça em relação ao poder aquisitivo e legal entre homens e mulheres. Ainda temos de concordar com o que conseguimos nos tribunais. As leis foram escritas para os homens. Os tribunais falam sobre o que um homem razoável faria, até mesmo nos casos de violência sexual. Eu gostaria de recomendar que as mulheres iniciassem uma campanha popular para reescrever as leis, de forma que elas sejam igualmente favoráveis a homens e mulheres. Esse movimento já está até acontecendo, né, gente? Isso já está sendo feito, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha, tem outras leis que garantem os direitos das mulheres, a questão mesmo também das outras opções sexuais, a questão dos homossexuais, dos grupos LG, enfim, eu não sei direito, mas assim, tudo isso já está sendo olhado, já está sendo visto com mais cuidado, coisa que na época que ela escreveu esse livro, provavelmente ainda não estava, né? Mas ainda tem muita batalha pela frente. Nós, mulheres, temos um enorme poder coletivo quando nos juntamos para resolver uma questão. Precisamos ser lembradas sobre o nosso poder, esse poder coletivo. A energia acumulada das mulheres reunidas por uma causa comum pode ser surpreendente.
Antes, as mulheres estavam lutando por seu direito de votar. Hoje, podemos nos candidatar. Eu gostaria de encorajar as mulheres a se candidatarem a cargos políticos. Fazemos parte da política, é uma área aberta para nós. Não há nenhuma das restrições do mundo corporativo. Se quisermos moldar nossas leis e nossos governos de forma que eles nos apoiem igualmente, precisamos entrar nessas áreas. Podemos começar no nível mais básico. Não precisamos de uma vida inteira de treinamento para entrar na política. Uma carreira política é uma posição de poder para as mulheres. Você sabia que em 1935, Eleanor Roosevelt fez com que o Congresso aprovasse uma lei de que todas as casas novas construídas deveriam possuir um banheiro em seu interior? Muitos dos homens do Congresso fizeram objeção a isso, questionando: como conseguiremos distinguir os ricos dos pobres se todos tiverem banheiros? Ou seja, qualquer casa teria que ter banheiro, mas os pobres, pelo visto, na época não tinham banheiro dentro de casa. Atualmente é tão comum termos banheiros no interior das residências que nem temos noção de que uma mulher poderosa lutou no Congresso para decretar essa medida. Quando as mulheres se unirem, moveremos montanhas e o mundo será um lugar melhor para se viver. Nós viemos de um longo caminho e não queremos perdê-lo de vista. No período colonial, o homem era um monarca indiscutível da unidade familiar, e qualquer desobediência da esposa, dos filhos ou dos servos era punida com açoitamento. Na década de 1850, nenhuma mulher respeitável poderia se permitir gostar de sexo. Sim, avançamos uma boa distância e estamos apenas começando esta nova fase de nossa evolução. Temos muito a fazer e muito a aprender. Atualmente, as mulheres possuem uma nova fronteira de liberdade e precisamos de novas soluções criativas para todas as mulheres, incluindo aquelas que moram sozinhas. Então, fechamos hoje o capítulo 1, a introdução e o capítulo 1 desse livro, né? Esse livro, a edição dele, deixa eu ver se tem um ano aqui. Engraçado, aqui está 2016, que não é tanto tempo assim, né? Quanto, Lé? Oi? Qual a data? A data? 2016. Mas aí deve ser reedição, né? Deve. Pois é, eu não sei de que ano que o livro é. Mas essa edição é de 2016. Ah, tá aqui, ó. 1997. Achei. O livro é de 97. Né? Quer dizer, já tem E 1997. 97 é ali, né? Oi, Rai. 97, se a gente for analisar, são só 24 anos, né? Então, nesses 24 anos, muitas coisas avançaram. E eu penso que hoje a gente já tem uma coisa muito boa, que alguns homens eles já começaram a se cuidar, a ver essas feridas deles, né? E a gente, eu penso assim, que nós estamos aqui hoje, né? Discutindo, lendo esse livro, porque a gente entende que esse sagrado masculino também está machucado, né? Que esse sagrado feminino também está perdido. E eles, a gente, né? Nós, mulheres, nós agimos, e nós que criamos nossos filhos. Então, muitas das nossas atitudes que os nossos meninos têm foi porque nós também orientamos assim, porque já recebemos uma orientação
E aí, hoje, a gente está com uma visão diferenciada, né? Eu penso que a gente aqui já está numa escala de evolução um pouquinho melhor, porque a gente já está se preocupando com isso, de cuidar desse sagrado masculino também, não entrar, porque antes eu ficava assim, muito com a bandeira, revoltada, e brigava, e, sabe? Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, talvez eu não tivesse separado, né? Assim, talvez eu não tivesse me separado porque eu acumulei muitas raivas, eu fiquei muito irritada, eu ficava com raiva, eu achava muita injustiça, as coisas que ele falava, que ele fazia, mas eu não entendia que era, né? E hoje eu estudando purificação de memórias, né? Fica tudo mais fácil a gente ler esse livro com a bagagem que a gente tem também no Ho'oponopono, né? Então, eu penso que é uma delícia estar aqui e agradeço mais uma vez, Letícia, por essa... Eu não sei como foi esse processo de escolher esse livro, mas eu penso que foi uma intuição divina para que a gente melhorasse cada vez mais, né? Eu penso que hoje esse desejo de ter uma relação plena, completa, como o universo me vê, porque nós, né, nós queremos isso para a gente. A gente quer ser vista como o universo vê a gente. E a gente quer as nossas relações assim também. E o homem também quer uma relação assim, porque não é só para mim. Então, tá num casamento que não tá bom para mim, mas não tá bom para o outro, ou tá bom para o outro e não tá bom para mim, não é saudável, né? Então, eu agradeço a você por essa escolha desse livro. Acho que a gente tem muita coisa para conversar aí. Verdade, é muita coisa. Esse livro é interessante porque eu pesquisei vários materiais sobre o sagrado feminino, mas esse livro não apareceu. Ele apareceu do nada, depois numa outra pesquisa que já não tinha mais a ver com o sagrado feminino. E assim, eu não conheço o livro, eu estou lendo pela primeira vez com vocês, mas eu tenho muita confiança na fala da Louise Hay, né? Eu tenho muita confiança, assim, pelos outros materiais que eu conheço dela e por todo o repertório dela mesmo, né? De livros, de autores que a própria Hay House escolhe, porque ela fundou a editora Hay House, e os autores que estão lá, o Joe Dispenza é um deles que está lá. Tem vários outros autores que eu gosto, que eu admiro e que estão na editora. Então, é muito nessa linha de confiança. A gente não precisa concordar com tudo que ela vai falar aqui, né? A gente não precisa achar que está tudo certo. A gente pode questionar, até pela questão da época, quando ela escreveu, mas acho que a grande questão da Louise Hay, que a gente pode trazer como uma lição para nós, é a questão da autoestima mesmo. Porque quando você fala assim, talvez o que eu sei hoje, talvez eu não me divorciasse na época que eu me divorciei, não é porque você tem um conhecimento aqui, não, mas porque você já se sente diferente como pessoa. Você já reconhece o seu valor de tal forma que o que o outro te faz, você já consegue responder de uma forma mais equilibrada. Porque assim, olha, isso aqui você está invadindo o meu espaço. E outra, eu não sei você, assim, mas quando eu era mais jovem, tinha um movimento feminista que era implícito, assim, que a gente tinha que ser iguais aos homens. Então, não tinha essa história. Eu achei muito estranho, porque meu marido é baiano. A mãe que trabalhava fora, mas tinha uma relação com os filhos e com o marido de servir o prato do marido. Então, quando eu casei, ele falava comigo, faça meu prato. Eu falo assim, meu filho, aqui, vou fazer o prato nunca. Você está achando que eu sou o quê? Então, isso já gerava um conflito até daquilo que era o entendimento para ele, que ele aprendeu nas relações familiares, e que na época eu não conseguia entender, porque era uma coisa assim, não, mulher não fica servindo prato de marido, não tem essa. E hoje, que a gente está retomando, a gente está tentando, muitas das coisas que eu faço, eu tenho amigas antigas, né, que falam assim, nossa, mas você mudou demais, porque você não aceitaria fazer isso 20 anos atrás, 10 anos atrás. Mas é isso, porque agora a gente acaba ganhando uma maturidade, um entendimento
das relações, da forma como a gente nutre relações, da forma como a gente se nutre. É problema preparar um prato? Não, às vezes é um gesto carinhoso mesmo que você está fazendo, né? Ali está falando de tirar os sapatos, eu achei graça, porque eu já acho um exagero. Mas se eu quero fazer e é a forma como eu vejo que eu estou sendo carinhosa, qual é o problema? Ah, mas por causa da bandeira feminista, porque não sei o quê. Não, era aquilo que eu me sinto bem. Então, eu entendo isso que você está falando, porque eu penso que é uma falta de consciência nossa desse sagrado feminino nosso e de que a gente pode manter e sustentar esse sagrado fazendo escolhas que parecem talvez machistas, mas que para nós faz bem, né? Que não é mais um machismo ou feminismo, não, é uma escolha minha, pessoal, daquilo que me faz bem, daquilo que nutre minha relação, daquilo que me nutre, daquilo que nutre meu casamento, a saúde do meu lar. Então, a gente já consegue perceber isso melhor, pelo menos no meu caso, não sei se é dessa forma que você vê. É assim mesmo, Led. Eu vejo dessa forma e vejo que realmente eu mudei, né, minha forma de ver o outro. Então, é aquilo, tudo começa em nós mesmos, né? Tudo começa na gente. Então, como você disse aí, eu tinha ojeriza de bota meu prato, pode a mesma, me irritava isso. Eu também. Imagina que coisa, né? Quando a mãe dele chegou para mim e falou assim, olha minha filha, ele gosta que as roupas dele sejam assim, assim, assim. Eu já fui logo reclamando com a mãe dele, não, aqui a história é a seguinte, se eu trabalho, ele trabalha. Se ele lavar minhas calcinhas, eu posso até uma hora as cuequinhas dele, mas aqui todo mundo vai ter que fazer tudo, não tem isso não. E aí, mas assim, eu já ia com aquela história, né, da bandeira, do feminismo, não sei o quê. E hoje eu estou repensando isso. Hoje eu estou mais no processo de me observar, porque é como se a gente vivesse num piloto automático e que a gente não se olhasse, né? Então, a gente não se escuta, a gente não vê a necessidade da alma, né? A gente se atropela porque... E aí, quando a gente vê, as coisas já aconteceram e você já está noutra situação que talvez não era aquilo que você queria, né? Mas, assim, o mais importante é que, eu penso, o mais importante é você estar com esse despertar dessa consciência, de que de agora para frente, porque não adianta ficar, passou, está tudo bem, eu agradeço isso, eu acolho isso, como você no começo falou, que a gente precisa ter compaixão por nós e por nossa jornada, né? Tá tudo certo no universo. Então, já foi, e agora, a partir de hoje, daqui para frente, eu vou começar a prestar mais atenção no que eu quero, no que eu escolho para mim. E como você disse, essa coisa da autoestima é um exercício diuturnamente, a gente tem exercício, porque tem dias que a gente cai mesmo, tem dias que a gente fica, mas tem outro lá para estar, né? Aí você tem seus filhos, tem os estudantes, né? Que eu trabalho com isso, eu amo o que eu faço. E aí tem os estudantes, tem, né? E você tem os estudos, tem as leituras que a gente escolhe, isso vai ajudando a gente. Agora, como você mesmo disse, eu acredito. A escolha a gente faz. Não é fácil fazer essa escolha e ficar o tempo todo, mas a gente vai, aos poucos, conseguindo chegar nesse lugar de estar bem com a gente mesmo. E sabe o que eu acho também? Só fechando aqui rapidinho, Rai, estar com a gente mesmo, bem com a gente mesmo e com as nossas escolhas, permite, inclusive, que a gente sustente as nossas escolhas. Porque as pessoas... É o que eu falei dessa amiga minha. Ah, você não faria isso. Você vai perguntar para ele se você pode fazer tal coisa? Jamais perguntava. Fazia e acabou. Depois eu só informava. Hoje eu entendo que é importante nessa relação falar com ele, tudo bem para você se eu fizer tal coisa?
E aí ela questiona, mas como que você faz isso hoje? E se eu não sei por que que eu faço, se essa força minha, da minha escolha, não tiver muito consciente dentro de mim, eu recuo realmente. Por que eu estou fazendo isso mesmo? Ó, ela está falando isso comigo, deixa eu voltar atrás e fazer como ela está me falando. Então, isso também é muito importante, né? Fale, Arlete, querida, desculpe. Assim, ó, eu estava aqui pensando, claro, eu sou mais velha que vocês, tudo, né? Mas o meu marido vem de uma família assim, que a mãe dele, nossa, tirava os sapatos do marido, a camisa engomada, do outro dia estava perfeita no armário. E isso eu achava assim, que a minha mãe não, minha mãe sempre foi ela à frente do comando, sabe? Meu pai sempre foi mais tranquilão. E eu achava um absurdo aquilo, mas nunca falei nada, né? A mãe dele, o pai dele, a família, cada família, a gente vem, né? Eu, uma família, ele veio de outra. Mas eu fui muito inteligente, eu acho, Letícia, porque eu fui conduzindo meu casamento de uma forma que hoje o meu marido que faz a janta. Ele chega da rua, ele faz a janta para nós, sabe? De manhã, ele olha para mim e diz assim: Como tu tá linda. Ele me chama de gordinha, porque eu engordei muito nas gravidez. Como tu tá linda, gordinha, todos os dias, Letícia. Então, ele mesmo faz com que eu me sinta, sabe? Ah, mulher maravilhosa, linda. Então, eu vim conduzindo de uma forma, eu acho que bem, né? Bem Com conduzida. certeza você não entrou em atrito, né, com a forma dele. Você fez uma Não. condução mais inteligente. Isso eu falo também, né? Nós temos que agir de forma mais inteligente para conseguir aquilo que a gente quer. Se a gente vai e enfrenta direto, é aquilo que eu falo, inclusive, no Ho'oponopono. Se aquilo te incomoda e você confronta, e a pessoa te responde confrontando, já não tem duas mentes conscientes mais trabalhando ali. Já é criança brigando com criança. E o resultado, normalmente, quando duas crianças brigam, é caca. Não sai assim, vamos ponderar aqui, vamos chegar num resultado. Não. Às vezes vai até para uma agressão física, porque elas não sabem, né, se conversar e articular. E quando a gente entra nesses confrontos, é como se fossem duas crianças brigando. Agir de forma inteligente, com certeza, é algo, e principalmente quando você age de forma inteligente, que te respeita, de uma forma respeitosa para você mesma. Né? E eu acho que isso é uma lição que a gente pode realmente aprender mesmo, assim, olha, eu vou agir de uma forma inteligente, mas vou perceber também naquilo que me respeita, naquilo que eu estou bem, para poder fazer e ter a resposta da outra pessoa, né? Mas que ótimo, assim. Depois a Arlete vai dar aulas para nós também. Ah, claro que passamos por vários momentos difíceis, com certeza, né? Mas até a separação se falou, mas eu acho que eu conduzi meus filhos hoje, nossa, eles são assim incríveis com as esposas, porque o pai deles é muito afetivo, né? Então eu acho que não sei, acho que a coisa foi conduzida de uma maneira mais a mulher poderosa. Maravilha, muito bom, isso mesmo, é isso aí, é isso que a E gente agora com quer. o Ho Oponopono, então, Letícia, é impressionante o que agora eu estou mudando, sabe? O meu interior, o meu eu está mudando, não é mais assim o exterior de não vou fazer porque a mãe dele fazia, não, agora sou eu. O entendimento que eu estou tendo hoje é completamente diferente, sabe? É de dentro para fora mesmo. E eu acho que até então era de fora para dentro, né? E agora não, agora tudo é percebido de uma maneira diferente, Ai, que bom, né? através de todo a minha trajetória contigo. Que Nossa, maravilha, que bom. E é só isso, né? gratidão mesmo. Que bom. É isso, a gente começa a se sentir muito bem, e isso reflete nas relações, naquilo que está acontecendo na nossa vida, né? No trabalho, porque vem de dentro mesmo, né? Então é muito bom. Não que os problemas não continuem acontecendo,
né? Tem hora dos desequilíbrios, tem hora que a gente perde mesmo a cabeça, tem hora que a gente não se sente bem, mas a percepção é mais rápida. Essa é a minha sensação, assim. Eu percebo com mais rapidez que eu tô caindo de novo nessa história de vítima das circunstâncias. Que a minha palavra, a minha emoção de mudança, por exemplo, nessa jornada lá do Joe Dispenza, é vítima. Eu sou a vítima do que me acontece. Porque era isso que eu estava habituada a fazer, coitada de mim, não sei o quê. E aí, quando eu entro nisso, mais rápido vem a percepção. E mais rápido vem a forma de mudar o pensamento para não permanecer nesse lugar. Né? Então, isso também é muito bom, a gente se sentir ferramentado, não sei se existe essa palavra, mas é como se a gente estivesse equipado mesmo com as ferramentas para poder agir na hora que o negócio fica difícil, né? Porque continua acontecendo, às vezes, as situações ruins, complicadas e tudo mais, né? Então, muito bom, que bom. Gratidão, Arlete, gratidão, Rai, gratidão, Gi, Alice, que estão quietinhas aí. Nós vamos encerrar nosso encontro, então, se ninguém tiver mais nada aí para comentar. Eu só quero te fazer uma pergunta, nada a ver com isso, tá? Mas desde hoje de manhã eu fiquei pensando. Sabe a nossa orientação, a nossa prece de abertura? O que quer dizer o ID? O ID é a criança interior. Eu sou o eu é a mente consciente. O ID, a criança interior. E o todo, que é a mente superconsciente. Tá bom. Tá? Então, eu sou as três mentes. O eu, consciente, né? Que é o ego, que a gente chama de ego. O ID e o todo, que é a mente superconsciente, que é essa centelha divina que a gente carrega. Tá, obrigada. Nada. Então é isso. Ok, tranquilas? Então a gente volta semana que vem com mais um capítulo, tá? Aí eu vou botar de novo uma enquete. Vamos ver se outras pessoas podem participar em outro horário aí. Vamos ver uma possibilidade, outras possibilidades também. Mas a gente retorna semana que vem com mais um capítulo e vou deixar gravado e vai ficar lá na nossa playlist do Sagrado Feminino, esse encontro também. Lembrando que o nosso último encontro já está lá também, tá? Não sei se vocês já viram lá na playlist. Eu vou colocar o link lá direitinho de novo no grupo. Tá bom? Então, tá bom. Beth, eu quero te fazer uma pergunta rapidinho, talvez para as meninas também. Tuas meditações lá no Spotify, onde é que eu acho? Eu vou colocar o link lá no grupo. É Meditações Rá. Meditações Rá, se eu não me engano. Mas eu vou colocar o link, que acho que pelo link fica mais fácil para vocês abrirem, né? Eu vou abrir aqui e vou olhar o link aqui direitinho e vou mandar para vocês, tá? E aí vocês vão ver que pegaram meditações lá de janeiro, lá do início do ano, fevereiro, e colocaram. Então, e a minha sugestão é assim, não escolhem na ordem, não, escolhe aleatório. Sabe, como a gente não sabe qual é o tema, se permite ser conduzido pela inspiração para você ouvir a meditação que você precisa escutar no dia. Mas eu vou colocar o link lá, tá? Então é isso, queridas. Mulheres poderosas, um beijo grande. Tchau, ótimo final de semana. E essa turma a gente se encontra amanhã, hein? 7h da manhã. 7h da manhã. Tá bom? Beijos. Tá bom. Beijo, tchau. Tchau, tchau.